a colonização inglesa. Observe bem no mapa que no litoral atlântico da América do Norte estão representadas as 13 colônias inglesas. 13 colônias no qual a Inglaterra tinha certo controle sobre a porção sul, colônias de exploração, mas o norte, conhecido como colônia de povoamento, possuía uma certa liberdade. Que liberdade era essa? Essa liberdade, você já deve ter estudado na aula de América, era a liberdade conhecida como negligência salutar. O norte tinha um certo abandono, tinha uma certa facilidade de realizar comércio, chamado comércio triangular, um contrabando meio legalizado, no qual as colônias do norte acumulavam um certo capital que permitia a ela comercializar com a Inglaterra, comprar os produtos ingleses. Acontece que essa realidade vai mudar em meados do século XVIII. Vamos ver a causa básica da Revolução Americana. Tudo começou com o aumento da opressão colonial. Opressão colonial. O que é opressão? Vem do verbo oprimir, pressionar, agir num sentido de que alguém faça alguma coisa que não quer fazer. Opressão colonial é obrigar a colônia a beneficiar a metrópole. E normalmente isso se dava como? Gerando mais lucros para a metrópole. Esse processo se dá em meados do século XVIII, mais especificamente falando na Guerra dos 7 Anos, entre França e Inglaterra, 1756-1763. Ingleses e franceses guerrearam pela região de Quebec e do Vale do Ohio, o interior da América do Norte. Como a Inglaterra saiu vitoriosa, mas com elevada dívida, o governo inglês decidiu que a colônia deveria custear essa despesa. E assim começou a surgir um conjunto de leis que oprimiram a colônia inglesa, oprimiram as 13 colônias, exigindo elevada carga de impostos e eliminando a liberdade que o norte possuía de fazer o contrabando. Vamos ver que leis são essas? A primeira delas é a Lei do Açúcar, de 1764, aonde a metrópole Inglaterra obrigava que as 13 colônias só comprassem açúcar das Antilhas Britânicas, excluindo o acesso, o contrabando das Antilhas Francesas. A segunda é a Lei do Selo, de 1765, que exigiu que todo e qualquer documento, jornal, revista, recebesse um selo do governo inglês, logicamente para aumentar as receitas da Inglaterra. Depois vieram os Atos Townshend, de 1767, aumentando o valor dos impostos de diversos produtos que as 13 colônias consumiam. A Lei do Chá, de 1773, é que vai gerar um grave problema que vai precipitar ainda mais a independência. O produto chá na Inglaterra, ele é muito importante e nas 13 colônias foi mantida a tradição do chá das 5. Acontece que agora as colônias inglesas só poderiam comprar chá da Companhia das Índias Orientais. O monopólio desse produto dado a uma empresa fazia com que esse produto custasse mais caro para as 13 colônias. Nós vamos ver daqui a pouco as reações coloniais à festa do chá de Boston. Eu comento já isso. Vamos ver outras formas de opressão. As leis intoleráveis de 1774 levaram a uma reação inglesa do protesto dos colonos ingleses. Essa reação, o porto de Boston foi fechada, exército foi mandado para lá com sustento dos colonos, enfim, total opressão sobre as 13 colônias. E para piorar, o Ato de Quebec, de 1774, que proibia o acesso das 13 colônias
para a sua expansão em direção ao Vale do Ohio. O Ato de Quebec ampliou o território de Quebec em direção ao sul, bloqueando a expansão das 13 colônias via interior. Vamos assistir agora que a nossa produção foi às ruas falar justamente sobre a festa do chá de Boston. Observe. Meninas, posso fazer uma pergunta? Você sabe qual que é o povo que tem o costume de tomar o chá das 5? Francês? Não sei. Chá das 5 francês, né? Francês? Tem certeza? Não, não tem inglês. Britânico, né? Curitibano? Não sei, o inglês, né? O britânico. Lógico. O inglês. Inglês. É isso mesmo? Inglês. Concorda? Concordo. Inglês. É isso mesmo? Indiano. Qual é o povo? Inglês. O inglês. Os ingleses? Você sabia que o chá faz parte também da história da independência americana? Não, não sabia. Já ouviu falar nisso? Não. Não, não sabia. Você sabia? Eu desconhecia também. Não, não sabia. Você sabia disso? Não, não sabia não. E você? Aprendi hoje. Tá sabendo agora? Agora, aprendi com você. Não. Sabia na Guerra do Chá, quando os ingleses sobretaxavam o chá Aí teve aquele conflito em Boston, os americanos se disfarçaram de índios, invadiram os navios e depois teve a Guerra da Independência. Vamos ver agora a reação colonial diante dessa opressão. Acabamos de assistir uma enquete no qual os entrevistados conseguiram lembrar que o chá das 5 é uma tradição do povo inglês, mas apenas um conseguiu relacionar que o chá tem relação com a independência dos Estados Unidos. Que relação é essa? É a festa do chá de Boston, ou, em inglês, The Boston Tea Party, que de festa não teve nada. Na realidade, foi uma reação colonial, no qual os colonos insatisfeitos com a lei do chá se vestiram de índios e afundaram, destruíram o carregamento de chá da Inglaterra. Destruir carregamento de chá é pior que xingar a mãe para os ingleses, o que provocou uma violenta reação, que nós comentamos, às leis intoleráveis que vão gerar um descontentamento muito grande nas 13 colônias inglesas. E aí nós temos nova reação através dos congressos da Filadélfia. Colonos de diversas partes das 13 colônias se reuniram na Filadélfia no primeiro congresso em 1774. O que eles decidiram? Debater o problema com a metrópole Inglaterra. O princípio que os colonos usavam era bem simples. Inspirados na Magna Carta, que era aquela antiga lei inglesa que os impostos só poderiam ser aumentados ou criados via negociação com o parlamento, os colonos queriam participar dessa discussão. O princípio dizia o seguinte: sem representação, sem taxação. Em inglês, no representation, no taxation. Até rima, né? No segundo congresso da Filadélfia, foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E qual a ideologia, qual era o pensamento que estava por trás da Declaração de Independência? Era o iluminismo. É isso mesmo, uma ideologia que defendia a liberdade e a igualdade. Esse princípio norteou os colonos ingleses na busca da sua independência. E pós a assinatura da Declaração de Independência, nós temos a guerra. É isso mesmo, pessoal. A Inglaterra reagiu com guerra. Os colonos se defenderam e, com o apoio da Espanha e da França, inimigos da Inglaterra, conseguiu a vitória em 1783. Surgia os Estados Unidos da América, a primeira nação a se tornar independente na região, servindo de exemplo para outros países. Na Revolução Americana, procure prestar atenção no aumento da opressão colonial que causaram reações na colônia, provocando
Com a influência do iluminismo, as guerras de independência que separaram as 13 colônias da Inglaterra.